E aí, galera do nosso canal, eu me chamo Luiz. E eu me chamo Pietra. Nós somos do canal Arretados em Portugal. Pronto. Galera, estamos aqui para mais um vídeo para explicar um pouco para vocês do que aconteceu desse nosso sumiço, um pouco também sobre a nossa história de imigração. Hoje nós estamos em o quê? 2 anos e... Acho que 2 anos e 7 meses. E o que já aconteceu de legal, de coisas boas, porque também imigrante não vive só de pena, não. Também vive de suas alegrias. Então vou deixar ela explicar um pouco dessa nossos altos e baixos, para a gente poder começar um pouco a falar do nosso vídeo. Pronto, né? Como ele mesmo disse, a gente andou sumido por um tempo, mas voltamos. E claro que antes de começar a falar um pouquinho como funcionou tudo, a gente vai deixar aqui embaixo o nosso Instagram, porque a gente também tem uma página lá no Instagram. Então a gente quer muito que vocês possam ajudar a gente a seguir, a compartilhar, a curtir, que lá também tem o nosso dia a dia, o que a gente faz, por onde a gente está andando. Então é algo bem legal. Mas, a pedidos de algumas pessoas do nosso Instagram, eles queriam saber um pouquinho como foi a nossa imigração. Então, por isso que a gente está fazendo um vídeo um pouco mais básico nesse sentido, para explicar somente como é que foi quando a gente chegou aqui. Bom, esse vídeo é explicar um pouquinho, né, como tudo funcionou. A gente resolveu vir embora para Portugal em 2022. Então, foi uma decisão mais dele do que minha. Mas ele costuma dizer uma frase que eu vivo o sonho dele. Mas... pronto, eu resolvi vir, a gente já era casado, então a gente resolveu vir. Então saímos do Brasil, viemos de Fortaleza, Ceará, lá do Nordeste. Ele trabalhando, eu trabalhando, tudo normal, mas resolvemos imigrar para Portugal. E aí a gente resolveu fazer uma loucura, que foi vender todas as nossas coisas e tudo mais. A gente fez... esqueci agora o nome, gente. Essas coisas de vender roupas, muita gente ajudou a gente. Bazar. Isso, bazar, pronto. E aí, isso para juntar dinheiro, porque quando a gente imigra, a gente precisa do dinheiro da passagem aérea, a gente precisa de seguro viagem, a gente precisa de uma hospedagem, a gente precisa de dinheiro para chegar em Portugal. Por quê? Porque a gente veio como turista. Então, antigamente, vou dizer antigamente assim, né? Antes as pessoas estão vindo muito como turista, então a gente tem que ter a passagem, o seguro viagem, a hospedagem, que é uma forma de provar que a gente veio realmente turistar em Portugal. Então, a gente se programou por completo nisso, nessa situação, juntando dinheiro e tal. E viemos embora para Portugal. A gente veio embora em dezembro de 2022 e pisamos em Portugal em dezembro, né? E aí, desde então, começou a nossa jornada, né? Que foi já um frio na barriga desde lá do aeroporto, porque dá um friozinho na barriga de chegar num local onde a gente não conhece nada, não conhece absolutamente ninguém. Então deu um frio na barriga, mas deu tudo certo. Chegamos em Portugal, em pleno inverno europeu, com a roupa que não dava certo, porque nossas roupas não eram de frio, mas por fim deu tudo certo. E aí a gente vai resumir um pouco, porque a história é muito longa, mas pra vocês entenderem. Quando a gente chegou em Portugal, gente, antigamente, eu falo antigamente porque tudo mudou, tá? As leis de Portugal, elas mudam constantemente. Então se você quer imigrar e você quer vir embora para Portugal, uma dica infalível: olhe todas as leis, tá? Pesquise antes a cidade que você vai, pesquisa antes sobre os empregos, sobre os arrendamentos e principalmente sobre a lei para nós imigrantes, tá? Porque olha só, quando a gente veio em 2022, a gente veio com uma assessoria de passagens e ele nos ajudou a tirar o nosso NIF, que aí no Brasil é como se fosse o nosso CPF. E a gente pagou por isso e tiramos o nosso NIF. E marcamos para tirar o nosso NIS, que é como se fosse o nosso INSS aí do Brasil. Gente, foi super fácil, super prático. Porque a gente pagou, não foi, filho? A gente pagou o NIF, tivemos o NIF em questão de uma semana. E agendamos o NIS para ir na Segurança Social. E no mesmo dia saiu o nosso NIS. Ou seja, a gente, para conseguir emprego aqui, a gente precisava do NIF e do NIS. Então, tipo assim, foi tudo muito rápido. O NIF a gente pagou, mas o NIS a gente nem precisou pagar. A gente realmente foi na Segurança Social, que é um departamento aqui de Portugal, e tiramos o NIS e aí pronto, já poderíamos trabalhar, né? E foi isso que aconteceu, foi super tranquilo. Conseguimos um trabalho e aí pronto, a gente vai começar entender que nem tudo da imigração é as mil maravilhas, né? A gente chegou aqui longe dos familiares, em pleno final do ano, então passamos o Natal e o Ano Novo longe de todo mundo, somente eu e ele, a família. E aí conseguimos um emprego num restaurante.
Observação, viemos morar em Castelo Branco, onde a gente continua morando atualmente, tá? Então, desde que a gente chegou, a gente fez o turista mesmo lá em Aveiro, conhecemos, foi sensacional, maravilhoso. Mas a verdadeira parte da imigração vinha agora. Quando a gente chegou em Castelo Branco, veio a parte de... E agora? Agora a gente tem que começar a viver na cidade. E foi isso que aconteceu. A gente foi para uma entrevista de trabalho, eu consegui e ele só conseguiu trabalhar... Um mês depois. Exato. Ele trabalhou ainda comigo uns 3 dias no restaurante, que Só foi foi nesses 3 últimos dias do ano. Ele pegou justamente o finalzinho do ano, o ano novo de 2022. E eu continuei na restauração, tá? Pra quem não sabe, eu sou fisioterapeuta no Brasil, formada, mas fui trabalhar como auxiliar de cozinha. E é isso mesmo, tá, gente? Quando a gente resolve migrar, a gente tem que pegar o que vem pela frente. O importante é entrar dinheiro. E foi isso que aconteceu. Eu fui trabalhar no restaurante, então eu trabalhei no restaurante por 7 meses. E ele trabalhou comigo só durante esses 3 dias. E aí começou a nossa saga. Esse restaurante que eu trabalhei, infelizmente, felizmente, foi uma porta, porque foi dele que a gente conseguiu ir para um quarto, arrendar um quarto, que é alugar aí no Brasil. Conseguimos devagarzinho conquistar algumas coisas, mas em compensação foi um trabalho que, assim, me tirou de tudo, né? Em que sentido? Extremamente cansativo, eu trabalhava para 10, né? Infelizmente, nem todos os patrões, assim como qualquer lugar do mundo, são as melhores pessoas do mundo. Então, infelizmente, eu não tive essa felicidade de pegar um bom patrão nesse sentido. Então, trabalhei demais, já cheguei a trabalhar 18 horas por dia. Eu tô falando isso, gente, porque a gente resolveu realmente falar a verdade. Por quê? Porque tem muita gente que fala só as mil maravilhas de estar aqui em Portugal. E a gente também tem que mostrar a realidade. A gente não chegou aqui já, né, com emprego em frente a um computador, alguma coisa, nada disso não, tá? A gente teve que ralar. Então, esse trabalho eu trabalhei 18 horas por dia, cheguei a trabalhar. Eu ajudava na cozinha, limpava os banheiros, botava roupa pra lavada do restaurante. Gente, uma loucura. Só tinha uma folga na semana, que era segunda-feira. E foi bem complicado. E o pior disso tudo, que foi o que mais pegou a gente, foi as humilhações que infelizmente a gente passou muito. Eu acho que todo imigrante, independente da onde ele vá, existe sempre aquele patrão, como você acabou de falar, existe sempre aquele patrão que, que é do jeito dele. E uma coisa que você chegou agora para, você é fisioterapeuta, Sabe que precisamos. ele sabe, então assim, até nesse lugar já ouvimos coisas bem pesadas, então assim, é complicado. Vida de imigrante é bem complicado mesmo. Onde a gente está hoje, pro que a gente já passou, podemos dizer assim, que somos bem vitoriosos, né? Primeiramente, eu não sou muito de falar em frente às câmeras, é mais eu sou mais da parte de edição, essas coisas, cenário. Eu não gosto de falar porque eu não me dou bem com câmera, diferente dela. Então, por isso que vocês vão ouvir mais ela do que eu, mas tudo que ela fala é verdade. Em relação a emprego, eu não tive o azar de pegar os patrões que ela teve, mas tive patrões excelentes. Hoje o que eu estou principalmente... Mas ficou muito tempo desempregado? Mas também fiquei muito tempo desempregado por conta disso, porque realmente você você atravessa um oceano inteiro e não quer estar ouvindo grito de pessoas que você nunca nem viu na vida. Então assim, mas quando eu entendi que imigrar é isso, infelizmente a gente tem que passar por esse processo, foi quando as coisas começaram a andar. Mas graças a Deus hoje estamos bem melhor, mas foi pronto. Como ela vai continuar contando, porque eu não me dou bem com câmera. Isso já vão sabendo daqui, eu não me dou bem com câmera. Só tô porque, enfim, a história de imigração é nossa, mas se o assunto fosse outro, ela estaria aqui sozinha falando. Mas pode continuar, fica à vontade. E então é isso, a gente vai resumir porque a história é bem longa. E aí eu passei 7 meses porque ele demorou muito a conseguir emprego, tá? Antes a gente tinha um documento chamado manifestação de interesse. Então, pra gente era muito importante estar com o trabalho, porque quando a gente preenchia essa documentação, a gente precisava preencher a morada, ou seja, aonde estávamos morando, o endereço. A gente precisava ter o contrato de trabalho e pronto, e ter o NIF, NIS, essas coisas todas. Então a gente precisava, tá? Então, pra vocês terem noção, eu consegui primeiro a mensagem de interesse e logo dei entrada. E ele só foi depois de 8 meses, por aí. E foi quando ele conseguiu, porque ele estava fazendo, gente, só uns trabalhos... Ele teve que ir para Barreiro, Setúbal, uma região de Lisboa, porque aqui não estava conseguindo.
E aí, depois, graças a Deus, ele retornou e conseguiu, e foi onde ele deu entrada nessa mancha de interesse. Lembrando, essa mancha de interesse não existe mais, tá? Essa mancha de interesse é um documento que Portugal entendia que você veio pra cá, está em Portugal, mas já está cooperando por Portugal. Como assim? Tá trabalhando, tá contribuindo com o país, estão vendo que você está com interesse de permanecer no país, tá? Mas infelizmente isso não existe mais, tá? Então, como eu disse, de 2022 pra cá já mudou isso. Então vou já começar a dizer as mudanças, fiquem atentos. O NIF você consegue tirar ainda tranquilo. Você baixa aí nas finanças da cidade que você está e você vai ter lá o seu número de NIF. Agora, aonde está pegando? É o NIS, tá? Esse NIS, gente, ele é descontado do nosso ordenado, ou seja, do nosso salário todo mês. É como se fosse realmente o nosso INSS. Só que o NIS agora está pedindo contrato de trabalho. Ou seja, quando você entra no portal da Segurança Social, você vai preencher um formulário e vai anexar alguns documentos. E dentro desses documentos, além do seu passaporte e tudo mais, vai pedir contrato de trabalho. E aí nós vivemos um porém. A empresa quer contratar você, mas você não tem NIS. Mas você precisa do contrato para ter o NIS. Então já começou a pegar aí. Então tá nessa complicação. Fora que Portugal também agora, eles estão querendo muito que sejam as pessoas que venham com visto de trabalho. Procura de emprego. Por que acontece? Eles agora não estão querendo muito engolir o pessoal que está vindo, sabe? A imigração, eu acho que vocês estão acompanhando um pouquinho aí nas televisões, nos jornais, que realmente Portugal está fechando o cerco para a imigração, e é verdade, tá? Você pode vir como turista? Pode. Você vai conseguir passar? Vai. Tem os que estão sendo deportados? Estão. Vai conseguir entrar? Pode ser. O problema é você conseguir documentação aqui, tá? Então, qual é a questão? Você vem pra cá e o trabalho. Como é que você vai? Então, assim, hoje em dia, a minha dica é, você vem embora, vem com tudo direitinho. Vem com dinheirinho bom e vem com visto tudo direitinho pra você já pegar a residência e ficar ok no país. Como foi totalmente diferente na época que a gente chegou. Foi tudo muito fácil nessa relação de documento. A gente fez, o nosso processo foi NIF, NIS, contrato de trabalho, manifestação de interesse. Depois disso, a AIMA, que hoje é o órgão que nos ajuda, né, que tá com os imigrantes, chamou a gente e hoje a gente é residente, certo? Mas esse processo demorou 2 anos, tá? Mas pronto, foi assim. E agora, quem já chegou aqui sem a manifestação de interesse, tá com esse probleminha com a AIMA. Porque você tem que comprovar pra AIMA que você tá aqui no país, tá cooperando e tal. E aí começa esse, da residência, da residência, da residência, da residência, tá? É verdade. E aí, voltando rapidinho, pronto. Quando ele conseguiu um emprego, eu saí rapidamente desse restaurante porque ele me sugou todas as forças. E aí, a gente começou a melhorar um pouquinho. Ele entrou num outro trabalho e aí entrou num trabalho bom. Desculpa. E eu fui pra outro. E aí as coisas começaram a andar, gente. Então, quando a gente decide emigrar, na verdade é um recomeço. E a gente tem que ter muita paciência, porque é recomeçar do zero. Gente, do zero até dos documentos. O único documento que valia pra gente era o nosso passaporte. Então, tipo assim, identidade do Brasil, CPF do Brasil, isso não vale mais de nada, tá? Então, quando a gente resolve emigrar, a gente tem que entender que é começar literalmente do zero. Eu esqueci que eu sou fisioterapeuta, esqueci que eu trabalhava como segurança no Brasil, como Uber, como essas coisas, e tocar a vida, né? Então, vamos dizer que tudo, até a gente dar uma respirada, foi depois de 1 ano. E essa respirada foi eu ter saído de um trabalho que me sufocava, que me maltratava psicologicamente e fisicamente, para depois ele ir para um trabalho e conseguir manter os dois. Mas aí depois veio mais um sufoco. Ele de novo ficou desempregado e eu fui para um trabalho que hoje é o meu trabalho ainda atual, porque acreditem, eu ainda estou no meu processo de equivalência do meu diploma. Então a gente vai fazer 3 anos de Portugal e ainda não estou atuando como fisioterapeuta. Então olha como a gente tem que ter paciência. E aí pronto. Ele foi e conseguimos... Ele ficou desempregado, mas depois agora conseguiu o emprego, né? Hoje, atualmente, nós estamos... Eu continuo empregada, ele continua empregado. Graças a Deus estamos num trabalho onde conseguimos conciliar o nosso tempo. Estamos numa casa na qual temos condições de comprar tudo, de ir mobiliando devagarzinho, pagamos um arrendamento legal, temos um trabalho bom, conseguimos agora viajar, passear um pouco e tal.
Então, assim, foi muito difícil. Então, a gente tá resumindo um pouco, porque essa história é bastante longa. E só pra vocês entenderem, assim, que do início ao fim foi Deus completamente. Porque o dinheiro acaba, o desespero vem, o seu psicológico fica abalado. Então, assim, quando você resolve, eu digo uma coisa. Bem que ele não veio só e bem que eu não vim só. Porque um e outro conseguiu ajudar. Quando ele tava triste, eu tava indo lá. E quando eu tava triste, ele tava lá. Então foi um ajudando o outro. E se a gente se arrependeu? Não, a gente não se arrependeu. Todo o processo serviu muito para o nosso amadurecimento, né? A gente parece que a gente sai da nossa zona de... A gente sai mesmo da nossa zona de conforto, que é o nosso país, e vem para outro, então a gente amadurece bastante. Então, estamos no processo? Sim, gente, estamos no processo ainda, tá? Ser imigrante ainda é um bom tempo. A gente está conquistando agora nossas coisinhas. Estou agora no processo da minha equivalência, né? Agora estamos querendo conquistar coisas maiores, agora somos residentes, agora tem uma outra visão. Então, assim, tem que realmente querer, né? Você tem que querer. E é isso. Hoje, atualmente, a gente mora em Castelo Branco. Estamos trabalhando, graças a Deus. Só resumindo, né? Somos residentes. Estamos aqui no nosso canal. E tudo isso para mostrar um pouquinho da nossa realidade, tá? Então, para finalizar, só lembrando, fiquem atentos de verdade a todas as leis de Portugal, tá? Tudo quando vocês vierem para cá, quiserem imigrar, morar aqui, venham sabendo de tudo, como funciona a cidade que vocês querem, como funciona o trabalho, os empregos que tem disponível, quanto está custando alugar uma casa, o que precisam levar, documentos que precisam ser apostilados. Gente, vários vídeos. Se a gente for fazer tudo, tem que ser um vídeo agora de documentação, né? Então, assim, o que eu falo é pesquisem como está a lei de Portugal em 2025. Pronto, terminou 2025, quando for o próximo ano, como está a lei de Portugal em 2026, porque muda constantemente, tá? Então, da forma que a gente veio, não é mais. Então tá tudo mudado. E foi isso, essa é uma nossa história bem breve, porque ela é bem extensa, mas eu acredito que a gente conseguiu muitas coisas, passar por muitas coisas, e hoje estamos aqui. É verdade. Então, galera, esse foi um pouco da nossa história. Desde já quero pedir para vocês curtir, compartilhar, seguir nós no Instagram, que é Arretados em Portugal. Vamos deixar aqui o A gente amanhã vai estar fazendo uma viagem. Esse vídeo está sendo feito hoje, mas amanhã a gente já vai fazer outro novamente. Então, assim, sempre que a gente puder estar trazendo conteúdos novos, coisas novas, a gente vai estar colocando lá. Acompanhe nós no Instagram. E a gente vai, de vez em quando a gente solta umas enquetes para saber o que é que vocês querem saber, conhecer, ou dúvidas. A gente sempre tentem lá conversar com a gente responde tudo, sempre quando tá com a Pietra, é mais a Pietra do que comigo. Então, assim, a gente sempre tá lá disposto a tirar dúvidas. Olha, eu queria um vídeo falando sobre tal coisa, eu queria um vídeo sobre como mobiliar uma casa. E assim, são coisas assim que a gente pode estar fazendo e tentando ajudar, coisas que a gente não recebeu, mas pronto. Sempre quando a gente tinha dúvida de alguma coisa, ia no YouTube, então a gente está fazendo igual. A gente faz a nossa parte em relação a postar vídeos de dúvidas, contando um pouco das histórias. E eu queria levantar, eu acho que ela nem sabia disso. Era tipo, se vocês quiserem continuar com uma série, a gente pode estar trazendo outras pessoas, contando suas histórias, falando sobre como foi a sua imigração, porque essa foi a nossa história de imigrante. Tem outras pessoas que têm experiência diferente. Então, pronto, eu tinha até levantado esse assunto, não sei se ela lembra. Mas, pronto, se vocês quiserem, vocês vão lá, compartilham, falam, comentam, olha, eu quero ouvir outras histórias, foi muito legal, não sei, olha, eu não gostei, faz só essa mesmo. Exato, nosso intuito aqui é realmente mostrar a realidade, né? O YouTube, aqui no canal, a gente vai estar postando esses vídeos, mas o nosso dia a dia mesmo é lá no Instagram. Então, se quiserem saber o dia a dia, vai ter sempre uns videozinhos surgindo ali, é lá. E aqui a gente vai postar esses vídeos. Então, acho que é isso. É isso. Então, gente, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Deixe mais uma vez, curte, compartilha, comenta, deixa o likezinho, não vai doer nada. E é coisa de 2 segundos, só clica. Exatamente. Tá bem? Então, gente, tchau pra vocês. 1, 2, 3. E aí, galera do nosso canal? 3, 2, 1. E aí, galera do nosso... E aí, galera? Então eu não falei que era os 3 segundos? Ai, gente. Deixa eu contar